Educação em tempo integral. Parte 3, legislação específica e LDB. Eu vou confessar uma coisa para vocês, eu não gosto muito de lei, eu acho a lei assim uma coisa muito aborrecida, é chatinho de ler, eu prefiro ler literatura literária, prefiro ler histórias que me convidem a transitar por outros universos e assim por diante. Só que, como professora que sou e como cidadã, eu tenho que conhecer o que é posto na lei, pelo menos no que me interessa, e de uma forma bem clara, porque quando eu tiver que reivindicar os meus direitos, eu vou ter que estar fundamentada. Canso do senso comum, sabe? Eu acho meio assim, aborrecido. E eu gostaria que vocês pensassem nisso, falar, por exemplo, vamos fazer uma paralisação. Eba, vamos. Daí você vai na rua, daí você fala assim, mas o que é isso aqui mesmo? Por que eu estou por aqui? Ah, por causa que o sindicato é ruim. Ah, peraí, vamos ter consciência. Principalmente nós, professores, que somos modelos, exemplos, somos direcionadores de opinião. Então, vamos buscar a fonte, vamos nos informar, fazer o que vocês estão fazendo aqui, estudando. Estudar. E, nesses estudos, a gente não faz só coisas que a gente gosta, a gente também vai ter que conhecer um pouquinho da lei. Daí, quando a gente começa a ler a lei e começa a se interessar por ela, ela acaba sendo até interessante. E daí você percebe como você precisa realmente ter essa visão. A educação integral não é referenciada literalmente na nossa Constituição. A Constituição Federal não fala, existem legislações específicas. A Lei Maior traz compromisso ético com a inclusão social, a gestão democrática e integrada. Então é interessante, na Constituição, educação integral com tempo maior do que 4 horas não é citado. Então isso não tem essa fundamentação. Nós precisamos saber isso e considerar isso. Já na nossa lei específica da educação, na LDB, ela é contemplada. Fala assim, a jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos, quando fala pelo menos, quer dizer que pode ser mais, 4 horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período de permanência na escola. E no artigo 87, parágrafo 5º, serão conjugados todos os esforços objetivando a progressão de redes escolares públicas urbanas e ensino fundamental para o regime de escolas de tempo integral. A Constituição não contempla, mas a LDB deixa isso muito claro, que a princípio nós teremos 4 horas de educação e isso vai ser ampliado progressivamente. Essa ideia me agrada bastante. Eu acho muito melhor a ideia dessa ampliação progressiva do que aquela coisa assim desenfreada e sem controle. Então, a princípio 4 horas, depois 5 horas, 6, e as adaptações e necessidades vão aparecendo e vão acontecendo aos pouquinhos. De repente, fazer isso até por ano seria bem mais interessante, é bem mais racional, é bem mais possível para fazer. Porque à medida que vão aparecendo os problemas, as dificuldades, a gente vai sanando. Por exemplo, se alguém fica mais de 4 horas, tem um problema com a alimentação. Então, não é só um lanche, uma bolacha, um leite que vai resolver a situação como é feito atualmente. Então, as coisas vão ter que ser colocadas aos poucos. E os esforços vão ser conjugadas, fazendo o quê? Que as escolas em tempo integral aconteçam em todos os níveis, da educação infantil ao ensino médio. Mas no ensino médio, daí as crianças trabalham, daí como que fica? Então, são coisas que têm que ser discutidas. Nós temos também no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, o seguinte: prevê o desenvolvimento integral da criança e recomenda um sistema articulado e integrado de atenção, do qual a escola faz parte. Então, aqui no ECA, ela fala do desenvolvimento integral, que é diferente de tempo integral da criança na escola. São coisas diferentes, mas que comungam entre si. Quanto maior o tempo com boa qualidade, maior vai ser a formação integral também do aluno. A Fundeb traz uma lei que determina em seu artigo 10 sobre a educação básica em tempo integral e sobre os anos iniciais e finais do ensino fundamental. Então, nós temos algumas legislações que fazem esse embasamento. O decreto 6.253 considera a educação básica em tempo integral a jornada com duração igual ou superior a 7 horas diárias durante todo o período letivo. No artigo 2º, ele fala assim: ampliar as possibilidades de permanência
permanência do educando sobre responsabilidade da escola para além da jornada escolar. Eu tenho medo disso, eu tenho medo dessa colocação, eu não gosto, porque ela fala assim, ampliar as possibilidades de permanência do educando sob responsabilidade da escola. Então, parece que todo o peso cai na escola e não é só da escola, tá? Você não daria conta disso sozinho, de repente com a mesma verba até. Então tem que tomar bastante cuidado com esses detalhes. O programa Mais Educação 17 de 2007 tem por objetivo fomentar a educação integral de crianças, adolescentes e jovens por meio de atividades socioeducativas no contraturno escolar. E o programa Novo Mais Educação tem como objetivo melhorar a aprendizagem em língua portuguesa e matemática no ensino fundamental por meio da ampliação da jornada escolar de crianças e adolescentes. Algumas possibilidades, eu vou ampliando gradativamente e ofereço para eles aulas de reforço, de matemática, língua portuguesa e atividades socioeducativas no contraturno. Eu acho bacana também, acho legal também, porém a gente tem que ficar assim, sempre preocupadinho com isso, né? Porque, e aquele aluno que não precisa fazer reforço de matemática e língua portuguesa, ele não vai ter essa ampliação? Eu só vou dar esse reforço para o aluno que tem dificuldade? E o que será que a lei entende por socioeducativa? Às vezes dá uma bola em um ginásio de esporte, as crianças gostam disso. Elas achariam legal ficar jogando bola a tarde inteira na escola. Mas foge da ideia da educação integral, né? Eu aumentaria só o tempo. E isso me traria alguns problemas. Quem trabalha em escola vai saber disso. Então, são determinações que a gente tem que pensar, tem que analisar muito bem, porque, pelo contrário da inclusão, ela vai acabar excluindo. Então, não é uma coisa para ser feita assim, de qualquer forma, não. A gente tem que pensar, analisar seriamente, buscar o que se diz e ter uma visão crítica disso. Eu gostaria de estar errada no sentido de ter, assim, um pé atrás da educação feita de qualquer jeito. Eu não admito esse tipo de coisa. Eu acho que como a gente tem esse compromisso, a gente tem que estar realmente engajada e fundamentada e com todos os subsídios necessários para fazer isso. Eu espero que vocês concordem em mim ou não. Eu até espero que vocês discordem em mim para a gente começar a pensar diferente do que é posto. Bons estudos, boa leitura para todos nós.